Senhor, Deus, meu Pai, obrigado, Senhor, por nos em nossas vidas, meu Pai. Senhor, abençoe esse culto, meu Pai, que agora para a tua casa, meu Deus. Senhor, abençoe esse Pai João Pessoa, meu Pai, esse Pai de Mangabeira, que o Senhor possa, meu Pai, abençoar os jovens desse bairro, meu Deus. E assim também, meu Deus, trazer eles para a tua casa, meu Pai. É isso que eu te oro e te agradeço, meu Pai. E agradeço também pelo Jesus e para a tua obra, meu Pai. Amém. As meninas estão se preparando, elas vão apresentar uma encenação com uma música. E mais uma vez eu peço para que vocês prestem bastante atenção. Ela fala exatamente de uma oração que nós jovens temos feito para que o Senhor nos guie, para que o Senhor guie as nossas vidas no meio do mundo, com tantas tentações, no meio de um mundo tão turbulento. Então, que ao ver a encenação das meninas, vocês possam meditar na palavra de Deus, que essa possa ser a oração do seu coração também. As meninas estão vindo, porque vocês viram que aqui todo mundo faz tudo, é uma bênção. Jovens talentosos. Então, aguardem um minutinho que elas estão vindo, tá bom? Aleluia. Aqui em cima acende. Aqui em cima acende.
jovem, Jailson, e a primeira-dama, Miss, tá descalça, não tem nada não, Miss. Gente, o nosso pastor, o pastor Normando, ele está em Sapé, na congregação de Sapé. Por isso que ele não está conosco hoje. Mas aí nós temos um substituto à altura. Já isso, Deus tem dado sabedoria a ele, através da palavra de Deus. Ele tem ministrado aos nossos corações. Essa aqui é Miss, todo mundo conhece, a esposa dele. E eu queria que vocês se levantassem para a gente orar pela vida deles. Um casal jovem que está junto na obra do Senhor, que não nega nunca fogo. Sempre que a gente pede, sempre que a gente solicita, eles estão sempre servindo a Deus junto com a gente. Então vamos orar por eles. Senhor Deus e Pai Celestial, nós vamos te entregar, Senhor, a vida de Jailson, a vida de Miss, Deus. Ó Pai, que o Senhor possa estar abençoando o casamento deles, o seu filhinho, Senhor. Ó Deus, que nada venha faltar, Deus, em seu lar, Senhor. Ó Deus, continua dando sabedoria a cada um deles, Deus. Fortalece eles cada vez mais na tua obra, Senhor. E faz na vida dele, a vida deles a tua vontade, Deus. É assim que nós choramos e agradecemos pela vida deles. Em nome de Jesus, amém. Amém. Quero também saudar a todos com a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo, amém? 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 Amém. Quem está feliz, dá uma glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Como nossa irmã Cris falou, né, o pastor foi para Sapé fazer o culto lá e fazer uma pequena reunião, por isso que ele não está aqui. Né? Porque se ele tivesse aqui, ele estava lá. Esse pastor se vai aqui. Amém? E eu vou trazer uma palavra aqui, né, que eu iria pregar em cima do jovem, né? Culto jovem eu fiz, mas infelizmente, né, minha vontade, a vontade de Deus, né, e mudei a mensagem, né? Não estava me sentindo bem, e Deus fala: você vai ter que falar o que a igreja está precisando. Não é o que você vai falar, é o que eu quero que a igreja receba, né? E eu quero pregar aqui em João 16, apenas o versículo 33. Vou meditar apenas nesse versículo. Já são 7h26, não vou demorar muito, né? Mas você rápido e rasteiro. João, capítulo 16, apenas versículo 33. O tema da mensagem é o seguinte: nos dando com as situações da vida. João 16, 33 diz o seguinte: tenho-vos dito isso, para que em mim tenhas paz. No mundo tereis aflição, mas tem bom ânimo, eu venci o mundo. No mundo tereis o quê? Mas tem bom ânimo. Amém. Quero pregar aqui sobre o seguinte tema: nos dando com as situações da vida. Hoje, o ser humano está vivendo um tempo onde esse tempo ele está buscando a satisfação, o prazer, as conquistas sem adversidade. Estão vivendo um tempo onde esse tempo de total facilidade, e onde alguns, principalmente os crentes, chega até a falar com Deus: Senhor, manda tudo que é bom, longe de mim as coisas ruins. Mas a vida não é desse jeito. A vida não é como aquilo que nós pensamos. Olha o texto que eu li: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo,
porque eu venci o mundo e vós também vão vencer. Jesus determinou para os discípulos que no mundo nós teríamos perturbação, aflição e adversidade. Agora, olha o que Eclesiastes, capítulo 9, versículo 2 e 3 diz o seguinte: que todos estão sujeitos a tudo. O ímpio, tanto o ímpio como o crente, tanto o santo como o injusto, tanto aquelas pessoas que praticam a justiça e que não praticam a justiça, estão sujeitos às mesmas coisas. Escute só, nós somos crentes, verdade, mas também nós somos humanos. O ímpio, ele está sujeito a ficar doente, você também está sujeito a ficar doente. O ímpio está correndo risco de ser operado, o crente também está do mesmo jeito sujeito a ser operado. O ímpio está na mesma situação de correr risco de ser acidentado, do mesmo jeito o crente. Porque segundo Eclesiastes, todo mundo, não importa crente ou não, está sujeito à mesma coisa. E qual é a prova que todo mundo, independente de crente ou não, está sujeito a esta mesma coisa? Romanos 5,12 diz o seguinte: pelo que com o homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado entrou a morte, e a morte passou a todos os homens, por isso que ele pecaram. A prova suficiente que o homem morre é porque ele é pecador. Qual o crente que não morre fisicamente? Não importa. A prova suprema que todo homem peca porque ele morre. Mas até aqui a minha introdução à questão do sofrimento. Na verdade, todo ser humano, todo crente tem que saber lidar com o sofrimento da vida. Todo ser humano tem que saber lidar com as situações da vida. E a primeira que eu vou falar aqui é o seguinte: o primeiro tópico, isso é geográfico, pode ser crente, pode ser o irmão mais santo da igreja, ele passa por isso. Primeiro, situação que nós temos que nos dar é o sofrimento. A primeira situação: ou você sabe lidar com o sofrimento, ou o sofrimento vai acabar você. O sentimento vai destruir você. O sofrimento, se você não saber lidar, vai parar você. Eu sei que todo mundo aqui tem plano, tem objetivo, tem propósito, mas se não saber lidar com o sofrimento, ele para você. Olha que coisa interessante. O apóstolo Paulo, em 2 Coríntios capítulo 1, versículo 8, ele diz o seguinte: que da vida quase ficou desesperado, sofrimento. Lá na frente, 2 Coríntios 10, 7, 6 e 8, ele fala o seguinte: que quando chegou a Macedônia, não tivemos repouso algum, antes combate por fora e combate por dentro, sofrimento. Coisa estava feia, tanto por fora como por dentro. Mas Paulo soube lidar com o sofrimento, né? Soube saber lidar com as situações adversas da vida. E quando nós estamos aqui vivos, vai ser assim: um dia lá em cima, um dia lá embaixo, um dia de alegria, um dia de choro, um dia de riso e um dia de tristeza, até o dia em que Jesus voltar. Vai ser assim. Mas eu faço uma pergunta a vocês: quantos aqui querem ser felizes? Quantos aqui querem ser felizes? Diga amém. Amém. Querem ser felizes? Então, escuta o que eu vou dizer a vocês. Segundo a Bíblia, se vocês querem ser felizes, vocês vão ter que entender as emoções negativas da vida. Todo mundo tem o direito de ficar triste, todo mundo tem o direito de ficar amargurado,
Todo mundo tem o direito de ficar angustiado, mas só que nós não podemos ter esse sentimento como modo de viver. Ficar triste é uma coisa, mas eu me ficar o tempo todo na tristeza, eu vou ser escravo da tristeza. Se eu ficar triste o tempo todo, eu vou ser escravo da tristeza. Isso, segundo o que Jesus falou aqui, no mundo tereis aflições, mas tem o quê? Bom ânimo. Porque se eu não tiver bom ânimo, eu estou ferrado. Se vocês querem ser felizes, vocês vão ter que aprender isso na vida. Sofrimento. A segunda coisa que eu vi na Bíblia, que a gente tem que saber nos dar, é com o não. Quem foi que disse que tudo na vida é sim? Quem foi que falou que tudo na vida eu posso? Quem foi que falou? Existe não em nossas vidas. Porque se eu não colocar um não em minha vida, a coisa vai ficar feia. Vou ficar um trem desgovernado. Olha o que Deus falou em Gênesis, capítulo 2, versículos 16 e 17. Olha o que Deus fez. Pode e não pode. Deus chega para Adão e Eva e diz assim: vem cá vocês dois. Versículo 16. Vocês estão vendo tudo que está aqui da árvore? Tudo que está aqui, vocês podem comer. Vocês podem. Está liberado. Mas no versículo 17, Deus fala: vocês só não podem comer a árvore que está no meio do jardim. Vocês não podem. Foi o que Deus determinou para Adão e Eva. Não pode. Aí você chega em Atos 16, versículos 6 e 7. Paulo vai pregar o Evangelho na Ásia. Aí o Espírito Santo de Deus se manifesta. Paulo, não vai. Você não vai. Aí quando ele chega na Síria, vai pregar o Evangelho na Divina, o Espírito Santo novamente fala: ei, não vai. Existe não em nossas vidas. Ou colocamos não em nossas vidas, ou então a coisa vai ficar bagunçada. Agora escuta. Se você veio aqui, é porque você quer a resposta de Deus. Aleluia. Se você está aqui, é porque você quer uma resposta definitivamente de Deus. Escuta. Deus já pediu para colocar um não nesse objetivo. Então obedeça. Ou você coloca um não na sua vida, então se prepara para as consequências da vida. Aleluia, glória a Deus. Ou você coloca um não, então te prepara para as consequências da vida. Quer ver só? Deus disse que Adão, você não vai comer. Adão desobedece. Aí Deus chega lá na vida assim: Adão, maldito é tu, homem, e maldita é a terra por causa de você. Custou caro. Provérbios 16, versículo 1 diz o seguinte: do homem tem a preparação do coração do Senhor, mas do Senhor a resposta da boca. Provérbios 14, 12 diz o seguinte: há caminho do homem que parece direito, mas o fim dele é morte. Aleluia. Jeremias 17, 9 diz: enganoso é o coração e perverso quem o conhecerá. Aleluia. Coloca o não na tua vida. Deus já falou? Coloca. Está falando demais? Para de falar. O provérbio fala uma coisa interessante: como maçã em salva de ouro é a palavra dita ao seu tempo. Todo homem esteja tarde para ouvir, tarde para falar e tarde para se irar. Porque Deus não é um Deus de confusão. E tomar decisão na hora da confusão é burrice. Coloca o não. Jonas, lembra de Jonas? O que é que Deus falou? Jonas, vai para onde? Vai pregar o evangelho aonde?
Aí Jonas foi contra a palavra do Senhor. Foi parar no ventre do peixe. Se você for para o ventre do peixe, lugar de escuridão, lugar de adversidade, aí é que você vai colocar um não na sua vida. Senhor, me perdoe, porque eu não ouvi a tua palavra. É melhor obedecer do que sacrificar. Determine na tua vida: Senhor, é isso que tu quer? Senhor, é isso que tu quer para mim? Porque o que Deus quer é muito mais e além daquilo que pedimos ou pensamos. Deus está muito mais na frente daquilo que nós imaginamos. É por isso que o profeta Isaías fala uma coisa bem interessante. Porque os nossos pensamentos e nossos caminhos são como o Senhor. Assim como a terra está deixando um dos outros, assim é o nosso pensamento e o nosso caminho de voz. Obedeça a voz do Senhor. Terceiro, a terceira situação que a gente não sabe lidar, sabe qual é? A derrota. Quem foi que disse que da vitória na nossa vida? Quem foi que falou que tudo é vitória na nossa vida? De vez em quando encontros com um crente aí, nossa, é só vitória, só vitória. Ai, não tem nada de derrota na tua vida. Quer dizer que não existe área da tua vida que não é derrotada. Vamos ser hipócritas. Existe área em nossas vidas, queira que não queira, nós somos derrotados. Olha o que a Bíblia fala em 1 Samuel capítulo 4. Diz que o povo de Deus foram derrotados. Sabe quantos homens? 4.000 homens. Josué capítulo 7, o povo de Deus foi derrotado, que os corações do povo de Deus se tornaram em água. Existe área em nossas vidas que nós somos derrotados. Não temos para onde correr. Quer ver um fato inusitado? A igreja presenciou que, queira que não queira, nós fomos derrotados. A gente estava no propósito de fazer o quê? Comprar o prédio de 500 mil reais, ali na esquina, perto da casa do pastor. Fizemos o quê? Campanha, oração e sei lá o que mais? Fomos derrotados. E a pilha saiu. É não, Dia, pega a minha. Pegou o pau. Bom? Pois não. Fomos derrotados. Apesar da campanha, apesar da oração, a gente foi derrotado. Mas a questão é que tem gente que é derrotada na vida e fica o tempo todo: ai meu Deus, fui derrotado. Como é que pode? Eu sou cristão. Rapaz, se a gente fosse falar, principalmente de Paulo, que ele cita, ele fala dizendo o seguinte para a igreja: peça uma licença, eu queria ir até vós, mas Satanás está me impedindo de que eu vou lá. Foi derrotado. Mas a questão é o seguinte: por mais que fomos derrotados em alguma área, somos mais que vencedor pelo aquele que nos amou primeiro. A quarta questão que temos que saber lidar: frustração. Não sabemos lidar com a frustração. Diz o texto da Bíblia, em Deuteronômio, que Moisés ficou frustrado porque não entrou na terra que manda leite e mel. Ele chega até a dizer para Deus: Senhor, eu criei esse teu povo 40 anos no deserto. Eu fui falar com o faraó, tu me manifestou a mim, e agora, Deus, tu não vai deixar eu entrar na terra que manda leite e mel? Deus fala: você não vai. Moisés ficou frustrado, né? Aí tem gente que fala: eu não consegui entrar no emprego, não consegui passar na entrevista, eu sou mais um, eu sou uma mulher à esquerda, eu não servo para nada, eu sou um derrotado, eu sou um ferrado. Olha o que a Bíblia fala, bem interessante. Mateus 6:19. Se teus olhos forem mau, teu corpo será tenebroso. Mas se teus olhos forem bons, teu corpo será luz.
Quer ver a diferença de uma pessoa que perde, tem sofrimento na vida, e quer ver a diferença de uma pessoa que sabe lidar? Você chega com uma pessoa e diz assim: e aí, irmão, como é que vai? Irmão, vai tudo do mesmo jeito, não acontece nada de bom, a minha vida vai de mal a pior, parece que Deus não olha mais para mim, eu estou acabado, estou derrotado, não sei mais o que fazer. Essa é uma pessoa que não sabe lidar com nenhuma situação da vida. Agora, você chega perto de uma pessoa, de outra pessoa, de um crente, que sabe lidar com uma situação da vida, aí você chega assim: irmão, e aí, como é que tá? Irmão, no momento, a coisa não está boa não, mas eu sei que vai brilhar um dia na minha vida. Qualquer hora, Deus vai manifestar o seu poder e vai me tirar desse lamaçal. E se Deus não tirar, louvado seja Ele, porque Ele sabe e tem o melhor para mim. É uma pessoa que sabe lidar com todo o sofrimento da vida. Quer ver outra situação que nós temos que saber cuidar? É a decepção. A decepção está no dia a dia. Paulo, em Atos 15, ele ficou decepcionado com Marcos, porque o cara parou no meio do caminho. E a decepção não para, é uma hoje, uma amanhã e sempre. Aí ele chega em 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 10, ele fala o seguinte: porque Demas me desamparou indo após Satanás. Decepção. Eu tenho que saber lidar com a decepção. Rapaz, como é que pode? Fulano fez isso comigo, eu não estou acreditando não. Fulano é assim, agora mudou, como é que pode? Eu tenho que saber lidar. Às vezes eu fico falando com isso em casa, que o ser humano é mutável, é inconstante. Um dia é uma coisa, outro dia já é outro. Um dia está de mau humor, um dia está de bom humor. Né? Um dia quer ficar calado, outro dia quer falar demais. Né? Assim é o ser humano. E nisso nós temos que estar preparados a tudo. Uma certa vez uma pessoa aqui da igreja vinha falar isso, não vou falar, veio perguntar a mim por que eu estava meio assim. Eu falei assim: olha, eu tinha decidido ficar na minha. Mas por quê? Por causa de uma simples palavra. Porque a Bíblia fala que até o tolo, quando se cala, se passa o sábio. Eu não vou estar batendo de frente. Eu não vou ficar falando isso, eu sei que mostra, não. Cada um tem a sua opinião. Eu tenho a minha opinião, vocês têm a sua. Né? Ela falou: mas me diga qual foi a palavra. Sim. Rapaz, o que passou, passou. Deixa pra lá. Mas a minha opinião é uma. Decepção. Né? E eu tenho que saber lidar com a decepção. Outra que a gente tem que saber nos dar: rejeição. Até Jesus foi pego nessa área. João capítulo 1:11 ele fala: eu vim para os meus e os meus não me receberam. Não estou nem aí se alguma pessoa está me rejeitando. Não estou nem aí se alguma pessoa não vai com minha cara. Estou nem aí. O que eu posso fazer? Que Deus te abençoe. O que eu posso falar? Deus tem o melhor para ti. O que eu posso fazer é isso, porque até onde Jesus fala que eu vim para os meus e os meus não me receberam. Outra questão que a gente tem que saber nos dar, falta essa e outra para terminar a mensagem, são as oposições da vida. Essa é uma das áreas que a gente tem que saber nos dar. Saber que tem crente, não tem oposição, ele quer passar por uma pessoa que não é, e nesse exato momento ele fica com vergonha
de manifestar a sua fé. Olha o que aqui Paulo fala em 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 12. Olha o que ele diz: que por cuja causa eu padeço, mas também isso eu não me envergonho, porque eu sei que eu tenho crido e eu sei que é fiel para guardar o meu propósito até aquele dia. Escute só, Paulo está falando aqui de vergonha de fé, está dizendo que ele não tem vergonha da sua fé, por mais que ele esteja na escassez, por mais que ele esteja no lamaçal, ele não tem vergonha da sua fé. E sabe qual é o problema hoje de muito crente? É que crente não pode demonstrar fraqueza, crente não pode demonstrar que está passando por lutas e adversidade. Não, irmão. Como é que vai ficar a minha fé? Como é que as pessoas vão ver se eu estou passando por lutas e adversidade? Como é que vai ficar isso? Vão dizer que eu sou crente de minha tigela? Vão dizer que eu não tenho fé em Deus? Não, pastor. O senhor não pode falar isso, porque o senhor é homem de Deus. O senhor não pode falar, o senhor vai contagiar a igreja. Não, pastor, você não pode falar que você está passando por lutas e adversidade. Aí olha para Paulo, diz: Paulo, você que é um homem que está por cima da carne seca, e agora, Paulo, você está dizendo que está passando por lutas e tribulações e perseguições. Paulo, não fala isso não, que isso pega mal ao gentio, Paulo. Aí você começa a analisar. Paulo fala em Romanos 8, versículo 33 mais ou menos, que ele diz assim, que passou fome, vergonha, nudez, perigo e até espada. Aí Paulo fecha dizendo o seguinte: eu não me envergonho se alguma pessoa está me vendo passar por tribulação. Eu não me envergonho se uma pessoa está me vendo passar por perseguição. Eu não me envergonho se uma pessoa está me vendo passar por necessidade, porque eu sei que eu tenho crido e eu sei que é fiel para guardar o meu propósito até aquele dia. A visão de Paulo era lá na frente. Paulo não estava preocupado com a opinião de A, nem a opinião de B. A visão de Paulo, espero que seja a nossa visão, foi essa aqui. Olha o que é que Paulo fala em 2 Coríntios capítulo 4, versículos 16, 17 e 18. O que ele diz? É um dos versículos que eu mais acho lindo na Bíblia. Ele diz assim: pode o exterior ainda ficar triste, mas o interior se renova cada dia com a sua palavra. Porque a nossa e leve e momentânea tribulação produz um peso de glória muito excelente, e não nos atentando para as coisas que se veem, porque as que se veem são temporais, mas as que não se veem são eternas. Paulo não estava preocupado se estava passando fome. Paulo não estava preocupado se não tinha roupa para vestir. Paulo não estava preocupado se não tinha o que amanhã para comer. Ele estava preocupado era com a glória de Deus, porque ele sabia que era momentâneo. Ele sabia que qualquer hora Deus ia suprir a sua necessidade. Não é à toa que em Romanos 8:18 ele fala o seguinte: porque Deus disser que as aflições desse tempo presente não são para comparar com a glória que há de ser revelada entre nós. Paulo não estava preocupado era com a glória de Deus. Paulo não estava nem aí se o povo estava vendo passar a humilhação, sei lá o quê. Ele estava preocupado era com a sua fé e sua salvação. E para terminar a minha mensagem, Deus, Ele dotou o homem de sentimento, vontade e livre-arbítrio. O nome de Deus na criação era o Elohim. Então ele usou essa palavra falando o seguinte: Deus pessoa vai fazer um ser pessoal.
Não é à toa que ele fala, o Salmo fala, que os céus são os céus do Senhor, mas a terra ele deu ao Filho do homem para fazer qualquer coisa. Então qualquer pessoa, ela, segundo o que Deus determinou na vida dela, ela pode alcançar o objetivo, pode alcançar o que ela quiser, porque Deus capacitou cada uma pessoa. Agora existe um texto na Bíblia, 2 Coríntios 10, versículo acho que é 17, diz o seguinte, que o arrependimento segundo Deus, segundo o mundo, gera morte, mas segundo Deus gera vida, qual pessoa não se arrepende. E o que eu quero falar nessa noite, não existe superação de sofrimento sem a presença de Jesus. É por isso que ele falou: vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Deus ele não determinou pessoas. Às vezes nós estamos dentro da igreja, mas precisamos de uma regeneração. Às vezes nós temos dentro da igreja, mas nada acontece. E às vezes nós lutamos e nada acontece. Deus, ele trabalha com princípio, regras e objetivo. O tempo de Deus não é o nosso tempo. Eu posso dizer uma coisa aqui a vocês, que a qualquer hora vai brilhar dia na sua vida. O Salmo capítulo 30, versículo 5 diz o seguinte, que muitas são as aflições, isso é o Salmo 14, 19, que muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de tudo. O Salmo 30, versículo 5 diz o seguinte, que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. Mas para que isso aconteça, o homem tem que fazer pacto com Deus. Às vezes nós estamos aqui na igreja, mas falta algo. Falta uma maneira de adorar a Deus diferentemente. Nós queremos sempre coisas novas do Senhor. E por que a gente não dá uma coisa nova a Deus? Eu queria que você nessa noite ficasse de pé. Eu queria convidar o Michel para louvar. Enquanto ele louva, ele canta, se liga no céu. Aleluia. Entregue aquilo que lhe perturba. Senhor, eu não estou sabendo como lidar. Mostra a maneira. E mostra a porta. Manifesta, Deus, o teu poder. Eu creio que tu é um Deus fiel e que tu faz velar pela tua palavra. Deus é um Deus de libertação. Liberta, Senhor, aquilo que está preso. Liberta, Deus, aquilo que o povo diz, não tem jeito, mas tu pode. Que através desse hino você possa fazer a sua súplica ao Senhor. Yeah.
Louvado seja o teu nome, aleluia. Que Deus possa restituir cada sonho, cada projeto que vocês têm em suas vidas. Não permita que Satanás, de modo algum, venha travar seus objetivos. Porque Deus é maior do que qualquer pessoa que você imaginar. Algumas pessoas podem estar vendo você triste, amargurado, mas lá na frente vão ver a sua vitória, porque Deus te prepara.